O título da exposição, né, Calder e Arte Brasileira, já dá um pouco a pista, né, do que seria uma espécie de hipótese curatorial, que é, digamos, de uma maneira mais óbvia, a reverberação do Calder na produção artística brasileira, né, dos anos 50 para cá. Há um primeiro momento que seria, né, e que está, digamos assim, se a gente for pensar em termos de disposição, né, expográfica, né, no segundo subsolo você ter esse primeiro contato, né, do Calder com a arte brasileira, né, e aí eu explicitaria a relação Calder-Abrão Palatinic, dois pioneiros da arte cinética, apesar, né, de não ser uma relação, digamos assim, de influência do Calder no Palatinic. Eu acho que o movimento no Palatinic, né, naquele momento em que ele vai para os cinecromáticos, é ainda muito pictórico, tanto que o movimento são luzes, né, que se acendem a partir de um programa mecânico que vai acendendo determinadas luzes que são cromatizadas. E esse diálogo é um diálogo, né, mais claro, mais óbvio, né? E se a gente pega os manuais de história, né, da arte cinética, os dois, tanto o Calder como o Palatinic, aparecem como pioneiros, né? E também tem um diálogo ali que ainda está, né, acontecendo, né, no campo da pintura, né, de uma pintura que tem uma matriz, digamos, construtiva, mas essa matriz construtiva no Calder, ela é meio pervertida por uma indisciplina surrealista, né? Então o movimento da mão, né, do Calder ainda é um movimento que vem, né, ligado, por exemplo, à escrita automática do surrealismo. Então você vê as formas orgânicas aparecerem em uma mão que anda solta na tela, mas, digamos assim, o padrão cromático são as cores primárias, né? Tem uma reverberação solar, né, própria da tradição construtiva, menos, digamos assim, né, daquele mundo mais, digamos, misterioso, notívago, onírico do surrealismo, né? Ali o diálogo é com a tradição, né, construtiva, essa tradição construtiva ainda, né, atrelada ao plano, à pintura, indo até, digamos assim, o balé neoconcreto da Lígia Pape, né, que é, digamos assim, um momento dentro dessa tradição concreta, neoconcreta. Esse balé é de 57 e 58, ela faz duas edições, né, edição 1 e 2, e que essas formas geométricas que estão ali nos planos pictóricos, elas vão para o espaço, né, vão para o espaço mexidas, digamos assim, né, por um corpo que fica, né, vestido daquelas formas. E esse, né, balé neoconcreto, né, dialoga com o balé do Mobile que ele introduz, né, na peça, né, do Satie Sócrates. Então, em 36 ele faz essa intervenção nessa peça do Satie, né, da música do Satie, e põe um mobile, né, umas formas geométricas que estão, né, se movimentando lentamente, né, meio cosmicamente, num palco. E junto com isso tem, né, os bichos da Lygia Clark, tem o relevo espacial, né, do Hélio Oiticica, né, em que essa forma, né, sai também do plano para o espaço, né, é pendurada, né, com cores, né, solares. Tem os parangolés do Hélio, que eu acho que é outra vez essa incorporação da forma, essa forma que é mobilizada por um corpo. E eu acho que o parangolé é também um certo, né, ápice ali, né, digamos assim, já de uma passagem adiante do neoconcretismo, por conta, né, dessa relação, digamos, cultural, antropológica, né, do Hélio com o carnaval, com o samba. E, de alguma maneira, isso é possível ser, né, reportado, a relação que o próprio Calder, na origem, teve com o circo, que é uma outra manifestação popular, e a maneira como ele se apropria dessa energia, dessa performatividade que o circo tem para gerar depois um movimento nas suas esculturas e desdobrar isso
no mobile. Então, fazendo uma equação meio simplista, né, eu acho que o circo está para o Calder como o carnaval está para o Oiticica. E nesse primeiro subsolo tem, né, um diálogo, digamos assim, mais da relação entre linha e cor, que está nos Móbiles, está no Valtércio e está no Bevilacqua, né? Então é uma linha que, de certa maneira, produz o volume sem massa, né? E as linhas do Valtércio, as linhas do Bevilacqua, né? A pontuação cromática, isso está, eu acho que numa relação direta com o Calder. E tem um outro artista que está ali, né, meio que, né, produzindo um diálogo próprio com o Calder, que é o Ernesto, né, em que eu acho que aquela forma de ferro daquele banco é uma espécie de estable cercado por aquela natureza que está ali, que é um pouco a ramificação também que o arame e aquelas formas vão produzindo, uma referência indireta também a galhos, né, uma natureza que está se mexendo, se movimentando. Tem um filme, né, de 1950 que se chama, né, sobre o Calder. O início, né, do filme é uma criança, né, meio que inebriada com os movimentos da natureza, das árvores, do vento, da luz, do mar, e com esse encantamento da natureza ela acaba entrando no ateliê do Calder, que passa a ser uma extensão desse inebriamento, né, das formas naturais para uma forma construída, que são os móveis. Então essa relação entre o construído e o orgânico, eu acho que está ali no trabalho do Ernesto, né? E eu acho que tem uma pujança, uma vitalidade no trabalho do Neto, uma afirmatividade, uma positividade, uma solaridade, que eu vejo muito no Calder também, né? Um compromisso, digamos, muito vital com o seu próprio trabalho, tudo eles processam em obra, e essa forma que é sempre muito performativa, que está muito presente, eu acho que nos dois. E aí a gente passa para o mezanino, né, para o primeiro andar, né, que eu acho que é, digamos assim, o último momento, ou o primeiro, depende de quando você entrar, e ali é, digamos, a relação desses móveis com o ar propriamente e, né, com esse enfrentamento da gravidade, né, que essas formas produzem. E ali, então, são esses trabalhos que, de certa maneira, estão lidando com esse sopro vital e oxigenados muito por essa presença dos móveis que fazem volume sem massa, né? Portanto, um volume que fica, né, em movimento constante no espaço. E ali os brasileiros que entram são as linhas, né, de lã do Valtércio, coloridas, outra vez esse desenho, essa dimensão gráfica que produz volume sem massa e com a pontuação cromática. Eu acho que isso é muito, de certa maneira, muito próximo, seja, né, dos desenhos em arame do Calder, né, que também, ainda dentro de uma tradição figurativa, produzem a figura, mas sem a massa tradicional da estatuária, né? Então são volumes vazios, né? E eu acho que ele desdobra isso, o Valtércio, nessa forma tão silenciosa, tão lírica, né, das linhas de cor que ficam desenhando no espaço e que produzem uma espécie de reinvenção do desenho em que uma linha corta a outra em mais de um ponto, né, que é uma situação que normalmente não acontece, uma linha só corta a outra em um ponto, né? E ali não, uma linha vai cortando a outra em vários pontos. E tem os caçarinhos do Franklin, né, que são aquelas formas geométricas que estão ali voando, e tem o trabalho da Rivane e do Cal, cujo título é Sopro, e que é um sopro, e que eu acho que sopro é um pouco a síntese, né, daquela sala, e talvez até da exposição, e talvez até da relação do Calder na arte brasileira, que é um sopro, né, para dinamizar toda uma abertura. Eu acho que o Mário Pedrosa, ele é determinante dessa reverberação do Calder. Eu acho que, né, ele muito cedo e muito rapidamente, né, compreendeu
o trabalho do Calder. E deu ao trabalho do Calder, eu acho que uma leitura que é rara de se ver, né, em que a dimensão lúdica é tomada desse trabalho, né, que tem a ver com uma espécie de humor que sai, né, dessa relação com o circo, é tomada muito a sério, né? Não é um elemento facilitador, é um elemento complexificador, né, dessa tradição construtiva neoplástica, né? E eu acho que ele entendeu isso, né, entendendo o lugar, né, dessa apropriação do Mondrian e desse soltar o Mondrian no espaço como algo que de alguma maneira fala de uma apropriação, né, libertária, né, de uma tradição que tem uma matriz calvinista, né? E essa apropriação libertária eu acho que vem, né, de um artista oriundo de um país de cultura nova, né, que é a América, né, e que é o Brasil, né, que não tem esse lastro, né, da tradição. E o Calder, eu acho que ele no sentido americano do termo, é um liberal, né, democrata, né, progressista, que, né, tem que ser destacado, né? Ele não tem nenhum tipo de posição conservadora, ele se apropria daquilo e solta, né, essa tradição, né, numa direção inesperada, né? Justamente porque ele não está vinculado numa dimensão de conservar algo, mas de liberar algo numa outra direção. Eu acho que através do Mário Pedrosa isso vai entrar um pouco no imaginário poético, né, das leituras concretas, principalmente no Rio de Janeiro, onde o Mário tinha uma influência maior, né, e eu acho que na formação do primeiro grupo concreto a presença do Mário é muito importante, né, e eu acho que no manifesto neoconcreto, na formação do grupo neoconcreto, não obstante o Mário está ausente naquele momento, né, no ano que é publicado o manifesto neoconcreto e é feita a exposição neoconcreta, o Mário Pedrosa está no Japão, né? Mas tem uma carta do Goulart antes, o manifesto é de março, né? E tem uma carta dele em fevereiro para o Pedrosa, apontando, olha, vamos escrever um manifesto, o grupo é esse, as ideias são essas, e os elementos que ele estão chamando a atenção ali é recuperar uma dimensão subjetiva, expressiva, né, do artista contra uma impessoalidade, né, uma matematização, né, da poética concreta, né, por um lado, por outro, né, uma recolocação do espectador, uma outra visada do espectador que vai, né, se introduzindo como, digamos, propiciador, né, do processo de formalização. E eu acho que esses dois elementos, né, estão nessa matriz calderiana também, né, nessa matriz calderiana vista pelo olhar crítico do Pedrosa, né, que chama a atenção disso no texto dele de 44. Ele chama a atenção para essa potência, né, lúdica, que de alguma maneira também é uma potência expressiva, que está na apropriação que o Calder faz do Mondrian, e depois a maneira como aquelas obras atuam no espaço e quebram uma cerimônia que elas teriam com o público, uma distância que elas teriam com o público, em que o público pode tocar na obra. E ele fala, inclusive, né, pode, né, mexer com os pés. Eu acho engraçado ele fala essa coisa de mexer com os pés. Isso em 44. Né? E depois, nos anos 60, no comecinho, em 61, 62, a Lygia Clark comenta que levou uma obra mole, uma escultura dela, aquelas moles que são um desdobramento do trepante que está aí em cima, uma obra de borracha, que ela jogou para o Pedrosa e que o Pedrosa teria dito para ela, que maravilha, agora a gente pode chutar uma escultura. Do Calder para a Lígia, aí são 18 anos, mas aquele olhar que foi, né, de certa maneira, tocado, né, pelo mobile do Calder, né, que é o olhar do Pedrosa, que se traduz nessas críticas que ele escreve nos anos 40, e isso acho que se dissemina, deixa um rastro na cultura brasileira e, né, eu ousaria dizer que, né, essa influência do Calder na arte brasileira, ela tem uma força que ela não teve em nenhum outro lugar,
né, e que eu acho que isso é importante para recolocar o próprio Calder dentro da história da arte moderna e contemporânea. Então tem uma influência aí de mão dupla, né? A influência mais direta do Calder na arte brasileira, através do Pedrosa e, evidentemente, né, a maneira como a arte brasileira atualiza o Calder, dá uma abertura de horizontes para aquela obra que ela não teve em outras tradições, né, dessa passagem do moderno para o contemporâneo, que são os anos 60. Né? Então, eu acho que isso é importante. Acho que uma influência, né, mais óbvia, do ponto de vista da relação dele com a música, da relação dele com a cultura brasileira, com os arquitetos brasileiros, os instrumentos que ele faz, a partir da relação dele com o samba. Né? A Roberta hoje estava contando que ele volta em 1960 ao Brasil só para vir ao Carnaval no Rio. Né? Então ele foi influenciado. Né? Ninguém tem outra explicação para isso. Mas essa influência não é a que mais me interessa, né, nessa exposição. A que mais me interessa é uma influência indireta que viria pela maneira como, né, o Calder, de certa maneira, vai disseminar uma semente poética, né, na leitura da tradição concreta, né, ou no desdobramento, ou na bifurcação da tradição concreta no neoconcretismo, em que esses elementos de expressividade, né, de processualidade, né, de reinserção do espectador, né, atuando no processo de formalização, um encantamento estético, tudo isso que está, né, em atividade, né, na obra do Calder e na apropriação que ele faz do Mondrian e da tradição construtiva é repotencializado pela tradição neoconcreta, e eu acho que isso faz com que a obra dele, né, reviva, né, e se atualize de uma maneira muito poderosa. Olhar o Calder filtrado, né, pelo Oiticica, né, pela Lygia Clark, pelo Valtércio, né, guardadas as diferenças, eu acho que é muito potencializador dessa obra e dá a ela um outro lugar na história. Então eu acho que é uma influência, digamos, que vem, né, da arte brasileira e da maneira como a arte brasileira está, de certa maneira, se colocando na história da arte da segunda metade do século XX, de uma maneira muito relevante, que eu acho que dão à obra do Calder, eu acho que uma dignidade nova, né, uma reverberação nova.